Fala, meus curiosos, tudo bem com vocês? Toda grande obra pública demanda muito dinheiro para ser concluída, mas algumas delas acabam chamando a atenção não só pelo valor, mas também pelo mau uso dos investimentos. Geralmente, essas obras são conhecidas como elefantes brancos, termo que é utilizado para se referir a algo caro e sem muito valor, podendo ser um empreendimento nunca finalizado ou nunca utilizado. Hoje nós preparamos para você uma lista com os principais elefantes brancos do mundo, e você vai perceber que a má aplicação do dinheiro público não é exclusividade do Brasil, tendo também diversos exemplos em países de primeiro mundo. Ficou curioso e quer saber quais são as obras milionárias mais inúteis do planeta? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe em mais um vídeo. Instalações Olímpicas de Atenas. No topo da lista dos maiores elefantes brancos do planeta estão as instalações dos Jogos Olímpicos de Atenas, que foram realizados em 2004. Diversas cidades que já foram sede das Olimpíadas mostraram diversos problemas após o término das competições. Mas a capital grega se destaca pelo investimento que foi feito na época e pelo péssimo legado que foi deixado por suas obras. Para a realização dos Jogos, a cidade investiu cerca de 9 bilhões de dólares, ou seja, pouco mais de 27 bilhões de reais para a construção de espaços e aquisição de equipamentos esportivos para a realização do torneio. Apesar do evento ter sido um sucesso, remetendo os jogos às suas origens gregas, pouca coisa sobrou para manter viva a memória da edição. Com a grave crise econômica que assolou a Grécia nas últimas décadas, o país não conseguiu manter as estruturas montadas. E até hoje, alguns espaços usados nas competições mostram as marcas do abandono. A Vila Olímpica, local que era utilizado como alojamento para os atletas do mundo todo, se encontra totalmente destruída e repleta de pichações. Além disso, diversas instalações foram abandonadas, com registro das piscinas com águas sujas, arquibancadas destruídas e equipamentos esportivos tomados pelo lixo. Sem dinheiro para investir na reconstrução desses locais, Atenas tem até hoje um dos legados olímpicos mais negativos da história. Naypyidaw, a capital fantasma. Myanmar é um pequeno país no sudeste da Ásia, que ao longo de sua história passou por vários momentos conturbados, com diversas mudanças de poder e regimes autoritários. Até 2005, a capital do país era a cidade de Yangon, localizada na costa de Myanmar. Mas o então governo militar que comandava a nação decidiu estabelecer um novo centro político na cidade de Naypyidaw. Mais de 4 bilhões de dólares foram investidos na construção da nova capital, que conta com prédios gigantes, hotéis faraônicos e extensas rodovias que possuem até 20 faixas para o trânsito. Com um tamanho aproximado de 480 mil hectares, Naypyidaw é 6 vezes maior do que Nova York, uma das maiores cidades do mundo. Além disso, a cidade conta com parques temáticos, safaris, zoológicos, campos de golfe e até mesmo um habitat artificial para pinguins mantido com ar-condicionado. Apesar de toda a estrutura e o alto investimento, uma coisa muito importante a nova capital não tem: gente para viver nela. É comum ver as enormes estradas completamente vazias, e o clima da cidade é uma solidão constante no ar. Oficialmente, a capital possui uma população de 1 milhão de habitantes, mas muitos duvidam que esse número esteja perto da real dimensão, já que a sua enorme vastidão é caracterizada pela falta de pessoas. Até hoje, não se sabe quais foram os fatores que motivaram a mudança de capital do país. Para alguns, os militares tomaram essa decisão com medo de que uma possível invasão marítima tomasse o Myanmar. Para outros, a intenção era de manter os políticos e poderosos longe das grandes massas e de possíveis revoltas populares. Independente dos motivos que levaram à mudança, Naypyidaw é considerada um dos maiores elefantes brancos do mundo por conta do elevado valor para sua construção e por ser uma cidade praticamente inabitada. Palácio do Parlamento da Romênia. Voltando para a Europa, nós vamos agora para o maior, mais pesado e mais caro palácio do mundo. Estamos falando do Palácio do Parlamento da Romênia, que fica localizado bem no centro de Bucareste, capital do país. O local é considerado a maior construção administrativa do mundo, contando com um espaço de 350 mil metros quadrados. O prédio possui cerca de 276 metros de comprimento e 86 metros de altura, comportando cerca de 1.100 salas distribuídas em 12 andares e 4 pisos subterrâneos. A construção do palácio se iniciou no final da década de 70, quando o país era governado pelos comunistas da União Soviética. Estima-se que foram gastos mais de 9 bilhões de reais
para a construção do prédio, e até hoje parte das instalações ainda não foram finalizadas. A ideia era construir um espaço que comportasse todo o poder político do país em um único prédio, sediando não só a presidência, mas também os ministérios, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário da Romênia. Para efeito de comparação, é como se toda a esplanada dos ministérios de Brasília estivesse concentrada em um único edifício. Para que pudesse ser construído, um bairro inteiro foi demolido para dar lugar à construção. Hoje em dia, além de ser sede do poder político do país, o palácio também abriga museus e espaços para conferências. Apesar de toda essa grandiosidade, cerca de 70% do palácio não é utilizado, e os gastos estimados com o prédio são 6 milhões de dólares ao ano, valor suficiente para manter uma cidade de médio porte na Romênia por pelo menos 12 meses. Estádio Olímpico de Montreal. Até mesmo o Canadá, que é exemplo de gestão pública e boa aplicação dos recursos, tem o seu próprio elefante branco. E não é qualquer um, mas sim um dos prédios mais famosos e icônicos do mundo todo, o Estádio Olímpico de Montreal. Construído para os Jogos Olímpicos de 1976, o edifício é marcado pela sua arquitetura moderna, inspirada nas formas de plantas e animais. Para a sua construção, estima-se que seriam gastos pouco mais de 330 milhões de reais. Mas com as diversas mudanças de projetos e reparos necessários, a construção foi finalizada com um preço de aproximadamente 4 bilhões de reais. Durante as obras, foram retirados mais de 2 milhões de metros quadrados de argila e calcário durante as escavações, além de ter sido erguida uma torre de 8 toneladas no topo do estádio. A torre, aliás, foi por muito tempo considerada a mais inclinada do mundo, contando com 165 metros de altura, 18 andares e 45 graus de inclinação. Apesar de ser uma obra muito bonita e um ícone do país, o Estádio Olímpico de Montreal é também um grande gasto para os canadenses, já que é uma instalação de pouco uso e que conta com uma manutenção anual de 4 milhões de reais. Além disso, o local já demonstra diversos sinais de deterioração, com quedas e rasgos na cobertura do estádio. Por fim, o estádio é mal visto pelos canadenses, já que levou mais de 40 anos para ser pago, além dos milhões que foram destinados às obras de reparo e manutenção das estruturas. Estádios e arenas brasileiros. Fechando a nossa lista, vamos agora falar do Brasil. O país foi palco das principais competições esportivas na última década, sediando a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que foram realizados no Rio de Janeiro. Apesar das desconfianças sobre a realização das competições, os dois torneios foram bem-sucedidos e elogiados, mas o legado de algumas obras ainda hoje são alvos de críticas. Para a Copa do Mundo foram construídos ou reformados 12 estádios, sendo que 4 deles foram pouco ou quase nada utilizados após o término do evento. As arenas de Brasília, Cuiabá, Manaus e Natal são consideradas os principais elefantes brancos daquela Copa, já que as cidades não contam com times de massa e tiveram pouca utilização desde 2014. Das 4 cidades citadas, 3 delas não contam com nenhum time sequer na Série B do Campeonato Brasileiro. A exceção é o Cuiabá, que subiu para a Série A do Brasileirão na última temporada e vem fazendo uso da Arena Pantanal em seus jogos como mandante. Entretanto, o estádio Mané Garrincha, que fica em Brasília, a Arena Amazônia, situada em Manaus, e a Arena das Dunas, localizada em Natal, raramente são utilizadas e, por serem estádios públicos, apresentam gastos de manutenção mensal. E juntas, as 3 construções custaram cerca de 2,5 bilhões de reais aos cofres públicos. Já no Rio de Janeiro, o maior legado olímpico que ficou depois dos Jogos de 2016 foram as diversas obras inacabadas ou mal aproveitadas. Mais de 40 bilhões de reais foram gastos nas construções e aquisição de materiais para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas hoje, diversos espaços estão abandonados. Um exemplo é o Parque Olímpico, tido como coração da edição e que hoje já começa a apresentar sinais de deterioração. Já a Arena do Futuro, que foi destinada para os jogos de handebol durante o evento, está há quase 5 anos sem ser utilizada. O projeto inicial previa a construção de 4 escolas a partir da desmontagem dos estádios, as quais nunca ficaram prontas. A promessa é que as unidades sejam entregues em 2023. Além disso, outra promessa era a entrega da estação de metrô da Gávea, prevista para 2015, mas que até hoje não foi entregue. Mais de 934 milhões de reais já foram gastos na obra que já está há quase 7 anos atrasada. É muito dinheiro indo pelo ralo, você não acha?
Assim nós encerramos a nossa lista. Conta aqui pra gente nos comentários qual desses elefantes brancos mais te chamou atenção, ou se você lembra de alguma outra obra super valorizada e mal aproveitada. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais!